Mas essa questão da transdisciplinaridade, ela me remete a uma porção de questões, começando pelo lado da filosofia, da perspectiva de Sócrates, né, que ele dizia que quem deveria governar seriam os sábios, né? E os sábios, para Sócrates, seriam aqueles que teriam o domínio de uma percepção sobre a realidade, sobre a vida. E isso se atingia através da reflexão da filosofia, né? A filosofia, para Sócrates, era esse portal que nos levava a uma condição de consciência crítica, né? Que Hegel chama de estágio civilizatório das consciências. Quando você atinge, para dar um salto civilizatório, você tem que ter uma média de consciências já dentro dessa expectativa de transformar aquilo que seria individual para alguma coisa comum, mas absolutamente acordada num nível comum de consciência. E a humanidade dá um salto, como deu na libertação dos escravos, como hoje dá na questão da valorização do meio ambiente, né? E aí a questão parece ser muito simples quando, aliás, o mestre diz: "Você acha que eu sei tudo?" O discípulo diz: "Sim, eu acho que você sabe." Ele fala: "Não, eu só descobri o fio da meada, né? O olhar, né? A capacidade de transcender, e em função de transcender, se consegue um novo posicionamento, o novo, o múltiplo, né? Que não é o segmentado." Então, essa perspectiva de um novo olhar, ele é muito claro também na filosofia hindu, quando Krishnamurti coloca que você tem que superar o ego para que você tenha o novo, né? Que você possa olhar o mundo de uma forma nova, ou seja, é um nível de percepção que tem que contar com a sua capacidade de transcender as questões menores, né? A sua visão antropocêntrica, você se coloca num plano mais global, mais crítico, é diferente, é uma nova percepção. Rousseau dizia que os músicos têm uma capacidade de perceber as notas de uma orquestra, de diferentes instrumentos, e que isso lhes daria uma capacidade de reflexão emocional muito superior à que a racionalidade científica permitia. Ele, pedagogo, né, pai da nação francesa praticamente, e essa realidade levou já Piaçu recentemente a dizer que, recentemente, digo década de 70, né, que já é hoje na história, que é imprescindível o papel do chefe de orquestra, porque ele consegue visualizar todos os instrumentos e fazer com que isso soe em harmonia, né? E esse fazer soar em harmonia significa que você conseguiu o efeito transdisciplinar. Eu diria que a transdisciplinaridade é um estágio agudo de percepção da vida. E para isso você tem que ter um elemento fundamental que é a sua visão, que vai além do conhecimento especializado, mas você passa por uma percepção do conjunto de saberes, né, que a vida proporciona a todos nós. A questão ambiental, ela é absolutamente transdisciplinar, porque você trabalha com biologia, trabalha com geografia, trabalha com geologia, trabalha com tantas IAs, né, que são as especializações, e depois você atinge um estágio de sustentabilidade, de conceito de sustentabilidade, que acaba sendo a súmula de todo esse processo, né? Então, a questão da transdisciplinaridade, ela é compreensível quando nós elegemos agentes motivadores, tá? Elementos que possam integrar o conhecimento e dessa integração possa resultar uma síntese, uma súmula daquilo que esse novo conhecimento representa. Então você atinge uma nova visão, um novo estágio de conhecimento que é transferível. E aí eu digo que é como você resetar um cérebro no sentido de percepção para que ele possa olhar
de uma forma nova tudo aquilo que ele vier a perceber. E aí ele aplica esse conhecimento multidisciplinar. O mal que a especialização provocou à humanidade, ele é também o bem, porque você precisa da especialização para o aprofundamento científico. Mas, por outro lado, você precisa, com certeza, da visão do chefe de orquestra para poder colocar todos os elementos no plano, né? E a partitura é a ética, né? É a questão que nos mobiliza, que nos movimenta, o respeito à vida. A questão ambiental e a sustentabilidade são talvez o melhor exemplo que a gente possa dar como elemento de materialidade para o resultado transdisciplinar. Você pode chegar à transdisciplinaridade através de elemento agregador de diversas modalidades, como a água, né? A água é um agente absolutamente transdisciplinar. Você aplica para a questão da água conhecimento de todas as áreas, praticamente. O mesmo aspecto com uma questão tão simples como o ar. Também nos remete a tantas formas de conhecimento que nos permitem chegar à concepção do elemento mais fundamental. Água, ar, terra e fogo, né? São elementos geradores de conhecimento, né? O que é que nós precisamos fazer, tendo consciência de que a grande transformação da sociedade se dá através da perspectiva transdisciplinar? É alimentar a própria educação para que ela se transforme de multidisciplinar para interdisciplinar e, finalmente, galgando um estágio de consciência transdisciplinar. Né? Quando a gente pensa em transdisciplinaridade, nós temos que dar materialidade a ela. Né? A melhor forma de dar materialidade à transdisciplinaridade é você compreender um sistema de gestão que é multidisciplinar e que ele exige uma qualidade transdisciplinar com ética, com os valores que a gente sabe universais, o valor do bom, do bem, né? Que é uma questão absolutamente reconhecível em qualquer civilização, e isso deve prevalecer como meta. A realidade da governança, no sentido brasileiro ou americano, você percebe que ela tem que ser, primeiro, sem paradoxos. Você não pode ter a defesa de interesses antagônicos. Você não pode querer ser vegetariano e ter vontade de comer picanha. Não é? Você tem que ter uma atitude coerente com relação à vida, à proteção da vida. Nos Estados Unidos, a média de conhecimento e de formação do americano, ela é sofrível do ponto de vista filosófico. Então você percebe, por exemplo, que os democratas têm territórios muito bem definidos que são muito relacionados à educação. A Nova Inglaterra, por exemplo, né, vota maciçamente nos democratas. Né? Aí você tem Califórnia, que é um estado libertário, tem filósofos, berço de muita arte, contracultura, ela é absolutamente também democrata. Né? Mas, por outro lado, você tem estados americanos que vivem, como nós temos aqui no Brasil, do agronegócio predador, né? Do rebanho de gado, daquelas questões que ainda são extrações primárias, e a motivação principal dos Estados Unidos é o petróleo. Né? O grande elemento que motiva Trump e CIA é a defesa do petróleo, né? Que é o velho modelo do business as usual. Então, essa falta de capacidade crítica de atingir um nível de consciência média não permite que a própria escolha feita no processo eletivo, seja democrático direto ou indireto, como eles escolheram lá, ele seja um problema. Né? Quando os americanos se libertaram do jugo britânico, isso em 1787, se não me engano, o que eles fizeram? Eles confiaram num homem que não queria ser presidente, George Washington. George Washington venceu a guerra, ele queria se retirar para casa e queria devolver o poder para o povo, porque ele falou: eu lutei para tornar esse país independente, eu gostaria que o poder fosse do povo. E aí, na discussão
chamados pais da América, da Filadélfia, se estabeleceu um elemento de confiança que deu regramento para poderes presidenciais nos Estados Unidos, que foi um ato de confiança a George Washington, um homem íntegro. E hoje isso se tornou um problema para nós, porque é uma nação que de repente pode provocar efeitos maléficos, como certamente irá, se retirando do Acordo de Paris, etc. Né? Então, essa realidade da conjuntura americana, tanto cultural, de educacional, como também de formação como nação, ela ainda repousou em amplos poderes presidenciais, mas que hoje é um cargo ocupado por populistas, né? Oportunistas. E aí nós corremos um grande risco. Quando se pensa que um sistema de gestão para atingir uma ação multissetorial, transdisciplinar, pode ser eficiente, é aquilo que o governo brasileiro, o governo Lula prometeu no começo, e a Marina Silva também, de uma ação intersetorial, interministerial, baseada em quê? Na ética, baseada na questão ambiental. Isso não aconteceu no Brasil também, porque você tem elementos do próprio sistema de governança brasileiro que não tem essa afinidade com a filosofia transdisciplinar e com os princípios que nós estamos aqui defendendo. Então você tem, por um lado, uma capacidade de permear de forma transdisciplinar o processo, a pauta da sustentabilidade está colocada, mas a prática não é essa. Então vamos extrair petróleo do Amazonas, nós vamos abrir a BR na Amazônia, vamos manter ainda o estado de degradação do país para atender o agronegócio predador, que o nível de degradação atingiu 341% de aumento no primeiro semestre desse ano. Então, essa capacidade de um sistema de governança que ele seja de fato transdisciplinar nos valores de sustentabilidade, nós precisamos atingir no Brasil. E os americanos precisam atingir lá. E a COP começa hoje, precisa também fazer real. Isso tem que acontecer. Né? Mas o que nós estamos assistindo, na verdade, é um jogo de cena, onde você tem toda a indústria do petróleo sediando as conferências. No Egito, nos Emirados Árabes e agora no Azerbaijão. O Azerbaijão foi escolhido por influência da Rússia, por conta de rejeição à comunidade europeia, que seria mais progressista na questão ambiental, e porque o Azerbaijão, em conflito com a Armênia, liberou 32 militares da Armênia da cadeia, e a Armênia liberou 2 militares do Azerbaijão, e isso foi o acordo para ceder o lugar para a concessão para que a COP fosse no Azerbaijão, que é um petroestado, né? É um mini petroestado. Então, essa questão dos princípios norteadores da sustentabilidade, dos princípios que geram o conhecimento transdisciplinar, que é a ética, a sustentabilidade, ele não permeia os meios, os sistemas de governo que nós temos nem no Brasil, nem nos Estados Unidos e nem nas próprias Nações Unidas, que, em respeito à soberania, acabam admitindo um enorme conflito de interesses, que é o que nós estamos assistindo hoje nas conferências climáticas. Né? Então, a resposta para se colocar no plano global essa questão do conhecimento transdisciplinar ou da percepção transdisciplinar passa por um aumento da consciência global. Eu não tenho dúvida que esse é o caminho, mas nós não estamos ainda maduros para realizar esse sonho. Nós precisamos caminhar muito ainda para que essa prática que nós temos hoje como elemento fundamentado, né, dentro da filosofia, dentro da percepção da educação, de uma educação contemporânea moderna, isso ainda não atinge os sistemas de gestão, os sistemas de governança pública, nem aqui, nem nos Estados Unidos e nem também na maioria dos países que você pode considerar que tem dois elementos que são altamente predadores. Um deles é o agronegócio voraz, ambicioso, e o segundo é a matriz do petróleo, e o Brasil pretende ampliar e ser o grande protagonista no futuro. Né? Nós podemos aumentar a consciência, nós podemos falar sobre isso, nós podemos semear, mas ainda nós não conseguimos torná-la real, concreta. E o meu anseio é que a gente consiga isso, porque vai conseguir, é uma questão de tempo.
Só que a gente tem um tempo para que isso seja feito, para evitar as consequências que se avizinham na questão climática, né? Mas eu gostaria de afirmar um ponto muito específico, que é o ponto fundamental para que a humanidade possa avançar, que é um estado de paz, tá? Se nós não tivermos um estado de paz, nós não vamos conseguir focar nos grandes problemas que nós temos para solucionar, principalmente o problema das mudanças climáticas. 120 conflitos localizados por todo o mundo, a guerra da Ucrânia, o conflito Israel-Gaza, agora se expandindo para o Líbano, com interferências do Irã. Então, tudo isso faz com que os olhos dos governos acabem se voltando para a sua questão doméstica, a sua autossuficiência energética, econômica, para uma geopolítica doméstica. E aí nós perdemos a oportunidade, nós deixamos de avançar em direção à sustentabilidade. O sentido da paz, para mim, ele foi muito bem colocado por Benito Juárez, que foi presidente do México, né? Benito Juárez, ele defendia a Constituição mexicana, ele tinha uma carrocinha puxada por cavalos, ele punha a Constituição atrás e fugia quando ele era perseguido, né? Ele dizia que a paz é o respeito ao direito do outro. Ele sintetizava maravilhosamente o estado de paz, né? E esse respeito é o respeito da ética, no sentido mais amplo de se respeitar mesmo o outro, independente da sua crença, da sua perspectiva de vida, sempre desejando e trabalhando para que haja um aumento de consciência, mas nunca fazendo o que o Paulo falou de simplesmente atacar o outro, né? Desqualificar o outro. Então, o que é importante é a gente avançar nesse sentido de paz, né? Na prática de um elemento tão importante de manutenção do diálogo e da perspectiva de um crescimento da consciência pública para que a gente possa enfrentar os nossos grandes desafios comuns, né? Os desafios da humanidade. Isso nos ajuda a crescer e nos ajuda, sobretudo, a sobreviver, porque o sentido mais próximo hoje da palavra sustentabilidade é a sobrevivência.